E aí, beberes, tudo beleza? Professora Ana Paula, vamos falar de química orgânica. Tenho certeza que vai ser a melhor química da vida de vocês, porque não tem conta pra fazer. Pessoal, a vida é química orgânica e quem tá falando isso não sou eu, tá? Eu só tô lendo. Quem falou isso foi o Graham Solomons e o Craig Freeland, que são dois autores fodásticos dentro da química orgânica. Pessoal, os cientistas eles estudam como a vida começou na Terra e se existe vida em algum outro lugar no universo, tá? No início, pessoal, no início da história da Terra, muitos compostos orgânicos necessários para o surgimento da vida foram criados quando relâmpagos passavam pela atmosfera da Terra. Porque aqui no relâmpago a gente tem eletricidade e algumas reações químicas elas podem acontecer na presença de eletricidade, tá? Pessoal, física e química andam juntas, de mãos dadas, tá? Então, alguns aspectos aqui, ó, vocês vão ver na física também, ok? Os cientistas, pessoal, eles estudam como a vida começou na Terra e se existe vida em algum outro lugar no universo. E outra evidência disso aqui, ó, é que a vida começou nas profundezas do oceano, onde as saídas de jatos quentes poderiam ter suprido energia para as reações entre matérias-primas que levaram às primeiras moléculas orgânicas, tá? Então, a gente tinha aqui, ó, um produto A mais um reagente A mais um reagente B, que na presença de calor, e esse delta aqui significa calor, formou um componente C qualquer, tá? E isso daqui começou desde moléculas mais simples até organismos tão complexos como somos nós, ok? A outra evidência, pessoal, sugere que sedimentos de barro poderiam ter fornecido um ambiente no qual ocorreram reações que resultaram nas moléculas orgânicas necessárias à vida. Ou seja, componentes químicos que estavam no barro reagiram com componentes da atmosfera e aí formou moléculas orgânicas um pouco mais complexas, tá? E agora uma que deixa assim a comunidade científica criando diversas teorias e indo à loucura é que recentemente, e para a ciência 2011 foi ontem, tá? A possibilidade de se encontrar moléculas orgânicas no espaço interestelar, ou seja, a gente está falando não só do sistema solar, tá? E em meteoritos de Marte trouxe uma estação mundial, aumentando o interesse pela ideia de que, de fato, poderia existir vida além da nossa querida Terra, ok? Pessoal, qual a idade do planeta? Por que é importante? A Terra, pessoal, ela tem em torno de 4,5 bilhões de anos. E o aparecimento da vida, olha aqui que eu tô falando da vida do modo geral e não do ser humano, tá? É em torno de 3 bilhões de anos. E o que a gente precisa ter de curiosidade aqui, ó? 98% de todo organismo vivo, ele é composto de carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, tá? E outra coisa é que a gente tem elementos extremamente abundantes como oxigênio e silício, tá? E alguns outros metais leves. A química orgânica, pessoal, ela se fundamenta e começou a surgir mais ou menos, que a gente tem datado, na metade do século XVIII, quando ela evoluía da arte dos alquimistas. Isso daqui vocês vão ver lá em história, tá? E nos primeiros anos do ensino médio a gente costuma citar os alquimistas, tá? A uma ciência moderna. Esse cara aqui, ó, o Bergman, em 1770, ele que era um químico sueco, ele foi o primeiro a expressar a diferença entre substâncias orgânicas e inorgânicas. Ele viu que substâncias orgânicas tinham um comportamento diferente das substâncias inorgânicas e aí ele resolveu diferir isso daí para que tenha um campo de estudo voltado para isso e um campo de estudo voltado para isso daqui. Em 1807, o Berzelius, que também era um químico sueco, ele vai lançar o vitalismo, a crença de que uma força vital se tornava necessária para a síntese de um composto orgânico. Substâncias orgânicas jamais poderia ser sintetizada. O que ele queria dizer? Que tudo aquilo que possui vida, tudo aquilo que é orgânico,
tinha essa tal força vital e que aí não era possível a gente pegar uma substância que é inorgânica e transformar ela em orgânica dentro de laboratório, por exemplo. O que aconteceu? Em 1816, Chevreul descobriu que o sabão preparado pela reação de álcalis, bases, tá, pessoal? Com gordura animal poderiam ser separados em diversos compostos orgânicos puros, que ele próprio denominou de ácidos gráficos. Nós vamos ver isso daqui, ó, em bioquímica esse ano ainda, ok? Pela primeira vez, uma substância orgânica, gordura, foi convertida em outras, que são os ácidos graxos e a glicerina, sem a intervenção de uma força vital externa. O que aconteceu? Essa gordura animal, na presença de uma substância inorgânica, se tornou sabão e glicerina. É o mesmo sabão que a sua vovó faz em casa, tá? E aí, esse sabão, ele pode ser quebrado em vários ácidos graxos que está presente no seu corpo aí para tudo enquanto é lado. E aí vem o acontecimento marcante. Em 1828, Friedrich Müller, ele descobriu que era possível converter um sal inorgânico chamado cianato de amônio, que é esse aqui, ó, em uma substância orgânica que a gente já conhecia, que é a ureia. Como que ele fez isso? Ele forneceu calor, tá aqui, ó, o nosso querido delta que a gente tanto ama. Ele forneceu calor para esse cianato de amônio, e aí esse cianato de amônio se converteu em ureia, fazendo cair por terra a teoria da força vital. Não é necessário que se tenha essa força vital para que a gente transforme um composto inorgânico em um composto orgânico, tá? Só que o que aconteceu? Mesmo com a falência dessa ideia de vitalismo, dessa palavra vitalismo, a palavra orgânica ainda continua sendo utilizado hoje com o significado de o que vem de organismos vivos. A gente já sabe que não é, mas é mais fácil de falar, tá? E aí a química orgânica, ela passou a ter um novo conceito, que é a química dos compostos de carbono. Como que tudo começou? O Alexandre Oparin, em 1923, sugeriu que, no começo, a atmosfera ela era constituída de água em vapor, gás carbônico, amônia e metano, que, ao se decompor através das reações químicas mais complexas, gerou a vida. E aí, tá aqui a foto do Oparin, tá, pessoal? O que aconteceu? Fizeram o experimento de Miller. Ele tem essa aparência aqui, mas vamos ver na figura como que fica mais legal, ó. Aqui tem água em ebulição, aqui a gente tem uma coleta de amostra, tá? Fonte de calor, e aqui nós temos todas as moléculas faladas nessa atmosfera primordial aqui, eletricidade para simular os relâmpagos, e aqui o resultado dessa reação, ok? Foi possível concluir, então, que no papel evolutivo, no processo evolutivo, o carbono ele tem um papel fundamental, secundado pela água, pela luz do sol e alguns elementos. Mas por que o carbono? Pessoal, por exemplo, nosso corpo, nosso DNA, tudo na gente ele é constituído por proteínas, tá, pessoal? Existem 20 tipos de moléculas base. Já brincar de Lego? É tipo uma pecinha de Lego. Tem 20 tipos de pecinhas de Lego que são repetidas e combinadas para formar as proteínas, que são moléculas grandes e complexas. Todas elas são compostas de carbono, e a gente sabe que, por exemplo, a E. coli, que é uma bactéria, ela tem, dentro dos 5.000 compostos que formam ela, 3.000 são proteínas. No ser humano, há 5.000 proteínas, e todas, presta atenção, todas são diferentes das 3.000 proteínas que a E. coli tem, tá? Ou qualquer outro ser vivo. Por quê? Porque o carbono, ele consegue ser responsável por essa variedade,
Mas como que ele é responsável por essa variedade? Se a gente for examinar o carbono, pessoal, o carbono ele está lá na família 14 da tabela periódica, junto com silício, germânio e outros elementos, tá? Ele tem 4 elétrons no último nível eletrônico. Se a gente pensa no átomo de bora aqui, ó, nós temos 4 eletronzinhos aqui e nós temos 4 eletronzinhos aqui, ó, na camada de valência, tá? A capacidade de compartilhar elétrons com outros átomos de carbono. Então, pessoal, o carbono ele passou a ser objeto de estudo para ver o quão fundamental ele era no processo evolutivo. A ligação carbono-carbono ela passou a ser a base da química orgânica. E a partir do século XIX, os compostos de carbono passaram a dominar o mercado. Mas nós tivemos um cara chamado Auguste Kekulé, que é esse brotherzão aqui da foto, que ele contribuiu imensamente para a química orgânica, fazendo postulados sobre o carbono e depois ele fez a estrutura do benzeno. A estrutura do benzeno a gente ainda vai estudar sobre isso. Mas quais foram os postulados de Kekulé? O primeiro postulado que ele falou é que o carbono é tetravalente. Significa que o carbono ele faz 4 ligações. E é fundamental que ele faça 4 ligações para ele ser estável. Se ele não estiver fazendo essas 4 ligações, ele vai ser um átomo estável. O segundo postulado é que as 4 ligações simples, representado por esse símbolozinho aqui, ó, que chama sigma, as 4 ligações simples elas são iguais. Professor, eu tô olhando para o desenho, eu tô vendo que elas são diferentes. Aqui ó, elas só estão em perspectivas diferentes. Essa daqui tá no plano, essa daqui tá para trás e essa tá para frente. Mas em tamanho, em força, em tudo, elas são iguais, ok? E o terceiro postulado é que o carbono ele é capaz de formar cadeias com outros átomos de carbono. Importante ressaltar que são cadeias longas, tá? E estáveis, pessoal. A estabilidade dentro da química ela é fundamental. Por quê? Porque se fossem cadeias frágeis, nós não teríamos corpos tão grandes como o nosso, formado a partir de carbono. O carbono ele está presente, pessoal, em toda a linha evolutiva, desde que foi estudado, desde aqui ó, do Big Bang até os organismos mais complexos, como os dinossauros, passando por tudo que a gente tem até o homem, tá? Atualmente, nós conseguimos coisas maravilhosas através do carbono, como drogas, tá, pessoal? E nessas drogas aqui eu quero deixar claro que eu tô falando de remédio, tá? Tudo isso lícito, ok? A gente não tá falando das drogas, tá? Fibras fantásticas, detergentes milagrosos, supercombustíveis. Pessoal, gasolina, álcool, diesel e os caralho 4, tudo, pessoal, tudo é composto de carbono, tá? Aspirina, anticoncepcional, pílula do dia seguinte, brinquedo, plástico, refrigerante, comida, tudo que você pensar na sua vida tem carbono, pessoal. Olha pro lado aí, ó, imagina qualquer coisa, você vai falar, tem carbono. Sabe onde não tem carbono? No seu sal de cozinha, pronto. Ali não tem carbono, mas na maioria das coisas que você pensar, tem carbono, tá? E aí, pessoal, a gente precisa entender um pouco sobre os postulados de Kekulé e a gente vai fazer alguns exemplos aqui para fixação, tá? O que acontece? Eu tenho uma cadeia de carbono aqui, ó. Tá aqui, ó, uma cadeia de carbono. Se eu colocar essas moléculas para você, pessoal, você precisa entender que se o carbono faz 4 ligações, nenhum desses carbonos aqui está estável. Então, você vai vir e vai completar todos eles com os hidrogênios que está faltando. Se esse carbono aqui está fazendo uma ligação só, eu completo com 3 hidrogênios. Esse carbono está fazendo 2 ligações, eu completo com 2 hidrogênios. Esse carbono aqui, ó, está fazendo 2 ligações, eu completo com 2 hidrogênios. Esse carbono está fazendo uma ligação, eu vou completar com 3 hidrogênios. A mesma coisa, pessoal, aqui, ó. Vamos fazer um outro exemplo. Opa. Vamos fazer um outro exemplo aqui, ó. Esse carbono está fazendo uma ligação só, então eu vou completar com 3 hidrogênios.
Esse carbono está fazendo uma ligação, 2, 3 ligações, então eu vou completar com mais um. Professora, por que 3 ligações, sendo que tem só 2 carbonos? Esse símbolozinho aqui, ó, junto, cada tracinho desse representa uma ligação. Como eu tenho 2 aqui, ó, significa que eu estou tendo uma ligação dupla, representando 2 ligações, ok? Esse carbono que está fazendo 2 ligações, eu vou completar com mais 2 hidrogênios, ok? E assim eu vou fazendo. Vamos fazer mais uma cadeia aqui, ó. Fazer uma cadeia fechada aqui agora. Professor, existem cadeias fechadas de carbono? Existem cadeias fechadas de carbono. Ó, esse carbono aqui, ó, tá fazendo a ligação com esse. Vai faltar 2 hidrogênios. Então, eu vou representar aqui, ó. Esse é a mesma coisa, tá fazendo ligação um aqui, outro aqui. Então, 2 hidrogênios. Posso representar assim também, ó. Não preciso representar só com ligações, tá? Aqui, a mesma coisa. Aqui, a mesma coisa. Outra coisa, pessoal, que é importante nessa primeira aula a gente ter consciência. Fórmula molecular, ok? O que é a fórmula molecular? Eu dizer quantos elementos que eu tenho dentro dessa molécula. Eu tenho 1, 2, 3, 4. Então, C4. Esse 4 aqui, ó, tá multiplicando só os meus carbonos. E eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, H10. O que isso daqui significa? Significa que nessa molécula eu tenho 4 carbonos e 10 hidrogênios. Aqui, ó, vamos lá? Tenho 1, 2, 3, C3, H, 1, 2, 3, 4, 5, 6, C3, H6. Essa é a minha fórmula molecular. Aqui, ó, tenho C4, H, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C4, H8. Pessoal, a ordem, sempre que vocês forem fazer alguma fórmula molecular, primeiro vem o carbono, depois vem o hidrogênio, depois vem o oxigênio, depois o nitrogênio, depois o fósforo, depois o enxofre, se tiver esses elementos aqui, tá? A gente chama de chomps, tá? Para ficar mais fácil de decorar. Essa é a ordem que tem que aparecer: carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Vamos fazer uma molécula com oxigênio, só para vocês terem uma ideia como que ficaria? Aqui, ó. Tá aqui, ó, pessoal. Vamos lá. C2, certo? H3 mais 2, 5 mais 1, 6, mais um oxigênio. Então, tô seguindo essa ordem aqui. C2H6O, ok? Se tiver qualquer um outro elemento, coloca nessa ordem. Galerinha, espero ter ajudado. Façam os exercícios, tá? Exercícios de 1 a 4 na apostila. Qualquer dúvida, tô aqui. Só me chamar no WhatsApp. Fiquem com Deus. Um beijão no coração.